Olá, eu sou o Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Diogo, parece teoria da conspiração, mas está acontecendo agora. Algo de muito estranho está rolando no fundo do mar e pode afetar a internet de vários países, quiçá do mundo. A gente fala hoje sobre os cabos submarinos e o que está acontecendo com eles. E a gente fala sobre um outro tema que também parece contraditório. A Apple está se unindo à Alibaba, que é uma empresa chinesa, para desenvolver inteligência artificial e levar isso para novos usuários. A gente vai comentar sobre tudo isso também. Eu tô ansioso para ver o que vai vir daí. Mas tem uma outra disputa que tá acontecendo no mundo da inteligência artificial e pouca gente tá vendo, mas a gente vai trazer aqui pro Deu Tilt. Quem é melhor, DeepSeek ou Qwen, que é o modelo do Alibaba? Vamos ver o que sai dessa treta. E falando em outra polêmica, IA tem memória? Eu sei que a minha é pouca, é quase uma doce lembrança, mas a gente vai discutir sobre se os modelos de linguagem conseguem se lembrar do que a gente falou para eles. Muita coisa, né, Diogo? Nossa, hoje o papo tá bom e vários temas que vão se complementar. Vamos para a conversa. Vamos para a conversa. Diogo, a gente começa um programa com uma união que deu o que falar por ser não só improvável, mas por juntar no mesmo balaio duas empresas gigantes. A gente está falando da união entre Apple, de um lado, e a chinesa Alibaba, que é uma gigante dentro da China, apesar de ter pouca presença fora dela. Antes de a gente continuar o papo e começar a viajar sobre o que tem por trás disso, é bom contextualizar as pessoas sobre o que está acontecendo, né? Cara, você já usou o App Intelligence? Não, meu celular é o iPhone 14 ainda, não tem o Apple Intelligence. Você já usou? Eu já usei, mas não no meu celular, e isso tá. tem acontecido com muita gente. Uhum. Inclusive é engraçado porque lá nos Estados Unidos rolou uma atualização de iOS e lá já tá funcionando o Apple Intelligence e muita gente ficou brava porque eles tinham desativado o Apple Intelligence e nessa atualização ele veio funcionando de novo. Veio ativadão. Veio ativado. Mas ele funciona a partir do 15, é isso? Funciona a partir do iPhone 15 e superiores, ou seja, no 16 e no novo aparelho 16 E que a Apple lançou. E é justamente para fazer funcionar o Apple Intelligence na China que a Apple fez esse casamento com a Alibaba. Como é que vai funcionar isso? A Apple lançou o Apple Intelligence no ano passado, que é um ecossistema de inteligência artificial que funciona de uma forma como se fosse uma camada de serviço em todas as funções do celular. Algumas coisas a própria Apple processa e entrega para o usuário, mas para outras ela precisa de parceiros. E ela precisa de parceiros que conheçam o mercado local. Na China, esse parceiro vai ser o Alibaba. E já tem conversas também sobre uma possível parceria com o Baidu para ter o que a gente já falou aqui diversas vezes em Deu Tilt, de pesquisas na internet com inteligência artificial, que também podem usar texto e imagens. Mas o que o Alibaba vai fazer ali? Ele vai servir como um turbinador da Siri. A Siri às vezes decepciona a gente pergunta alguma coisa para ela, ela não sabe. Com o Apple Intelligence, ela vai ficar definitivamente mais esperta, e o Alibaba vai fazer isso. E também ela vai fornecer outras capacidades de inteligência artificial. Antes de a gente continuar o papo, é bom a gente contextualizar o que influi essa parceria, esse casamento, tanto para uma empresa quanto para outra. A gente tem a noção da relevância da Apple no mercado de celulares. O principal carro-chefe da empresa é o iPhone, que é o celular mais icônico do mundo, mas na China ela tomou um tombo no ano passado. Não sei se você viu, é um tombo que ecoou no mundo inteiro. Todo mundo viu o barulhão da queda da Apple, porque ela era a maior vendedora do mercado chinês e ela passou a ser a terceira, porque ela foi ultrapassada pela Huawei e pela Xiaomi. E muitos analistas apontam que isso aconteceu porque os chineses não viram muita vantagem de comprar um celular que não ia ter o carro-chefe dele, que era o tal do Apple Intelligence. Esse é o primeiro ganho dessa parceria. O outro também é um aceno para o governo chinês de que a Apple está interessada em passar ao largo dessa disputa Estados Unidos e China e continuar a fomentar o ecossistema local da China. E para o Alibaba isso é uma baita sinalização para o mundo de que é uma empresa que
não só é grande na China, mas como tem uma capacidade gigantesca de formular parcerias com outras grandes empresas, que é o caso da Apple, e também é um aceno do governo chinês naquela disputa com os Estados Unidos de que, cara, a gente é tão importante que uma das maiores empresas dos Estados Unidos depende de uma empresa chinesa para fazer acontecer a maior aposta que ela tem no Apple na inteligência artificial. Tem várias mensagens aqui nesse casamento que a gente pode extrair. Mas isso a gente está falando dentro da China. A Apple tem outros parceiros fora da China e eu imagino como que tá a cabeça deles, né? Essa união improvável, ela tem, assim, acho que possíveis muitas consequências. E acho que em várias dimensões, né? Como você colocou, do ponto de vista do uso, da experiência de uso. Mas quando a Apple se une à Alibaba, isso vai trazer vários precedentes, abre vários precedentes. Porque o que a gente está falando? Da Apple Intelligence, né? Então a gente começa a entender a inteligência artificial meio com uma espécie de commodity, né? Ou seja, a Apple Intelligence mostra isso, ó, eu posso me conectar a diferentes desenvolvedores, diferentes players. Então, para o resto do mundo, talvez o grande parceiro da Apple seja a OpenAI. Mas para a China não, porque para a China ele precisa passar por uma regulação específica, que aí só uma empresa chinesa conseguiria dar conta disso, então eles escolhem a Alibaba. Só que, vamos imaginar, né? Vão existir 2 grandes Apple Intelligence no mundo, pensando nesse mundo em disputa entre Estados Unidos e China. A gente vai ter iPhones com Apple Intelligence rodando sistemas de empresas americanas, né, como OpenAI, e um outro Apple Intelligence rodando o sistema do Alibaba. E aí vão haver comparações. E se o pessoal começar a falar, pô, mas o Apple Intelligence com o Alibaba parece que faz melhor do que com o da OpenAI, né? Então isso pode levar até esse grau de comparação e mostrando, né, essa eventual potência da China como um provedor de inteligência artificial. Então essa parceria improvável acaba sendo uma coisa que precisa acontecer, porque senão a Apple ela vai sofrer um impacto muito grande de não ter uma inteligência artificial dentro da China. A gente discutiu até já em episódios anteriores da dificuldade que o Elon Musk tem, né, de conseguir fazer o piloto automático, né, o carro autônomo dentro da China, ele não consegue as autorizações. Então, se a Apple não tiver uma inteligência artificial na China, ela vai perder ainda mais mercado. Então, ela precisa disso para sobreviver. Ao mesmo tempo, é uma encruzilhada, porque isso fortalece a própria indústria chinesa, acoplando, né, a mensagem da indústria chinesa dentro de um dos maiores produtos de tecnologia americano, que é a Apple. Então isso muda e vai mudar, né, todo o panorama geopolítico também da situação da coisa como um todo, né? Você tocou num ponto que é importante porque as pessoas vão pensar nisso. Mas o que muda para mim, sabe? Você já mencionou que a inteligência artificial está virando uma commodity porque os modelos basicamente fazem cada qual alguma coisa muito parecida entre eles. Mas a gente vai ter acesso apenas ao iPhone com Apple Intelligence ocidental. O que muda, então, essa parceria com a Alibaba na China para quem é do Ocidente? Agora muda bem pouco. Muda bem pouco porque, inclusive, o Apple Intelligence é oferecido só nos Estados Unidos por enquanto. Tem uma previsão da Apple, uma expectativa de que ele venha a funcionar no Brasil a partir de abril. Mas a gente vai ter acesso apenas às parcerias ocidentais. É possível, já estou imaginando a seguinte situação que você mencionou, que vai ter alguma comparação. O mercado cinza brasileiro vai começar a circular iPhone da China. E aí vão ter aquelas versões chinesas, e aí a galera vai começar a transformar isso num aparelho um pouquinho mais premium, porque ele oferece coisas diferentes, o que no fim das contas vai ser uma bobagem. Porque o sistema ele está integrado a serviços, situações e produtos locais. E é bom dizer que a Apple não tinha só uma conversa com a Alibaba, ela tinha conversa com as outras Big Techs chinesas. A Tencent, que é dona do Clash of Clans. Não sei se você já jogou, mas eu joguei. E é um jogo super viciante. Com o Baidu, que muito provavelmente vai ter uma outra parceria. Com a ByteDance, que é dona do TikTok. E até com o DeepSeek, que é uma emergente, é uma startup e já está figurando entre os gigantes.
Então é possível que o Apple Intelligence na China já seja integrado com várias outras gigantes. Ao passo que no Ocidente é muito improvável que a Apple faça uma parceria com outras gigantes do mundo da inteligência artificial. Eu não imagino um Meta IA no Apple Intelligence, por exemplo. A concorrência, né? Eu acho que aí nesse caso, eu acho que pro resto do mundo, essa parceria entre a mais provável é justamente a Apple com a OpenAI e de repente a Apple desenvolvendo seus próprios modelos também. Ali por causa da China, né, a gente vê uma força, e aí é uma discussão que a gente poderia falar também só por vários episódios do Tilt, de regulação, né? Então, a China ela quer ter um controle maior e para você ter um produto comercial de inteligência artificial, isso precisa ser aprovado, né? Pela administração do cyberespaço. Eu acho tão bom esse nome, né? Do departamento da China, né? Da administração do cyberespaço, que é quem aprova esse tipo de tecnologia. Então, é uma coisa regulatória que, ao mesmo tempo, protege o mercado do ponto de vista político, mas também econômico, e obriga, então, as empresas americanas a se adaptarem. Aí, nesse caso, essa união acaba beneficiando os dois, mas eu vejo que quem sai mais beneficiado desse rolê todo, sem dúvida, eu vejo a Alibaba. Né, vai ganhar uma escala muito grande o seu modelo de inteligência artificial, né, que possivelmente vai ser com base no Qwen. Isso vai ganhar uma escala muito grande, vai estar se alinhando a uma grande empresa de tecnologia dos Estados Unidos e vai levar essa mensagem para o mundo. Olha, até a Apple confia no nosso modelo, porque você da startup do Brasil não vai confiar também, né? Para concluir, esse casamento é uma ousadia geopolítica do ponto de vista da Apple. É um gesto de sobrevivência também, mas quem recebe os louros, o buquê no final das contas, todos os presentes e o arroz no cabelo, vai ser o Alibaba. Vai ser o Alibaba, com certeza. Ele é o que mais vai ganhar, não tem jeito. Porque é isso, vai ganhar uma atração com escala, com mensagem para o mundo e, óbvio, vai melhorar cada vez mais a sua tecnologia. A gente estava falando sobre a parceria da Apple com a Alibaba. Essa parceria improvável de inteligência artificial. Mas a questão é que na China a coisa está esquentando para IA. São várias startups, são vários modelos novos, mas tem dois que ganharam muita atenção. Quais são eles? Tem o DeepSeek. DeepSeek. Com certeza. E já que a gente tá falando de Alibaba, eu não sou idiota, eu vou chutar Qwen. O Qwen. O Qwen, que tem nome de onomatopeia no Brasil, mas lá na China é bem importante e também é mais conhecido no Brasil do que era o DeepSeek até algumas semanas atrás, né? É um modelo mais antigo, é um modelo que foi desenvolvido pelo Alibaba Cloud, né? Então, é um modelo de código aberto. Então, os dois são, né? O DeepSeek também é código aberto, o Qwen também. Só que o Qwen é um pouco mais antigo do que o DeepSeek. O DeepSeek a gente começou a falar mais recentemente, né? Os últimos modelos surgiram agora em dezembro, né? Na virada do ano. O Qwen não, ele já está aí no mercado faz um tempo. Inclusive, várias startups já estavam usando o Qwen como uma alternativa ao Llama da Meta, né? Que também é um modelo de código aberto. Então, hoje a gente tem essas duas opções, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai brincar com esses dois, testar e ver qual que se comporta melhor para uma atividade ou para outra, para trazer mais informação aqui para o debate. Para quem não está acompanhando o The Tilt, a gente já fez pelo menos 2 jogos aqui. O Diogo venceu o primeiro, quando a gente comparou buscadores de online que usam inteligência artificial. E eu venci a segunda disputa em que a gente comparou a melhor inteligência artificial no WhatsApp, ChatGPT ou IA da Meta. Ou seja, esse jogo está empatado, a gente vai para o desempate hoje e eu tô confiante, meu time está treinado, a gente vai ver o que a gente faz dentro de campo. E qual que é seu time? Meu time é o Qwen. Seu time é o Qwen? Então, meu time é o Qwen porque eu tô achando que eu tô com sorte hoje. Apesar do DeepSeek estar sendo bastante falado, eu vou apostar no poder do dinheiro. Legal. Você vai no time tradicionalzão, que tá aí jogando o campeonato há mais tempo, então eu vou ficar com o time revelação. Time revelação. Com a promessa. A grande promessa. E é bom a gente dar um tom da conversa aqui, porque o Qwen, ao ser feito pelo Alibaba, ele tem muito mais dinheiro do que teve o DeepSeek. Ou seja, eu tô jogando com os galácticos. É tanto dinheiro que quando o DeepSeek foi lançado e as pessoas começaram a baixar loucamente,
a Alibaba viu que a grana que o DeepSeek cobrava pelos tokens, que era 1 won, que é algo como 15 centavos de dólar, o Alibaba falou assim, vocês estão cobrando isso? A gente também vai baixar os nossos preços e vamos ser mais competitivos. Mas chuta quanto que eles baixaram aí? Quanto? Não tenho ideia. 97%. Assim, eles estavam quase dando de graça para conseguir competir com as startups. Ou seja, o que a gente vê aqui no mundo das Big Techs, de empresas gigantes tentando de alguma forma competir com empresas menores e usando seu poder econômico, não acontece só aqui não. Na China também acontece. Por isso que eu vou ficar com os galácticos. Então vamos lá. Primeira rodada. O que você propõe para nós? Vamos fazer o seguinte. Como a gente já testou várias outras abordagens para inteligência artificial, vamos testar uma em que muita gente que está procurando emprego deve pensar em recorrer a ela. O que você acha de uma carta de apresentação para um trampo? Uma carta de apresentação para o trampo, mas Sei. que trampo? Vamos pensar num trabalho de auxiliar administrativo. Tá. Vamos sugerir 3 parágrafos. 3 parágrafos. E pedir para ele ressaltar os pontos positivos desse candidato. Tá. Bora lá? Bora lá. Mas assim, esses pontos que a gente vai especificar, por exemplo? 2 pontos positivos para ele elaborar? 2 pontos positivos. Tá, vamos então lá. vamos lá. Então, ó, uma carta. Vamos assim, ó. Descreva ou elabore uma carta de recomendação para uma posição de como é que é? Auxiliar administrativo? Para uma posição de auxiliar administrativo em 3 parágrafos. Em 3 parágrafos e que ressalte 2 características positivas, como proatividade e organização? E organização. Meio óbvio, mas tá bom. Só para Peraí, deixa eu tirar meus erros tipográficos assim, porque eu não quero dar esse mole todo já na primeira pergunta e eu entro em jogo para ganhar. Então vai. Bora Pode lá? Ir? E aí, o que deu? Opa, ele já começou a escrever aqui. Obviamente, ele não sabe meu nome, não sabe o cargo, não sabe a empresa, não sabe o endereço, não sabe a data, mas ele está elaborando uma estrutura de texto. Vamos analisar primeiro os critérios. O meu tem 3 parágrafos e o seu? O meu também tem 3 parágrafos. Eu acho que passou. No seu, ele destacou essas qualidades que a gente quis, que era a proatividade e a organização? Sim, ele Como destacou. que ele colocou isso? Além disso, o nome do candidato é extremamente proativo, sempre buscando maneiras de melhorar processos e solucionar problemas antes mesmo que eles se tornem obstáculos. Em diversas ocasiões, o nome do candidato tomou a iniciativa de propor soluções inovadoras para otimizar rotinas administrativas, o que resultou em ganhos significativos de tempo e recurso para a empresa. O meu, ele colocou assim, ó, sua produtividade sempre se destacou, uma vez que o nome do candidato não espere que as demandas surjam para agir. Né? Depois ele fala, além disso, é uma pessoa extremamente organizada, qualidade essencial para a função de auxiliar administrativo. Olha aqui, cara, que ele conectou a qualidade com a função que a gente colocou, hein? Eu acho que o meu tem um ponto positivo aqui. Mas deixa eu chegar na parte de organização. Seu perfil combina habilidades técnicas sólidas com características interpessoais excepcionais, como sua dedicação e empenho contínuo. Estou certo de que o nome do candidato trará contribuições significativas à sua organização, mantendo altos padrões de desempenho e profissionalismo. Recomendo sem reservas para a posição de auxiliar administrativo. Parece que a gente tem um empate. Como que a gente decide esse tipo de coisa? Parece que a gente tem um empate, a gente pode chamar o VAR. Pô, a gente tem recurso aqui em Deutsche pra VAR? A gente tem recurso, cara. E aí esse VAR, a gente pode trazer um elemento neutro. O elemento neutro. Nessa disputa. A gente está falando de 2 empresas chinesas aqui, né? 2 modelos chineses, então vamos trazer um árbitro de fora. Quem que pode ser neutro numa disputa chinesa? O ChatGPT. E se a gente colocar essas 2 cartas e pedir pro ChatGPT falar qual que você acha que é a melhor? Bora fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos ver como que o ChatGPT, o nosso VAR da vez, responde a esse tipo de indagação. Ó, colei aqui no ChatGPT as 2 cartas, então a minha é a primeira, né? E a sua é a segunda, e eu pedi para ele, ó, qual das 2 cartas de recomendação é a melhor?
Vamos ver o que vem? Vamos lá. Um prompt simples, mas só pra gente entender o que vem aqui. E aí? Ambas as cartas são bem estruturadas, mas Aí vem. a segunda A segunda era sua? é a sua. Se destaca como a melhor por alguns motivos. Tom mais envolvente e persuasivo, exemplos mais específicos, linguagem mais natural e fluida e reforço do impacto do candidato. Se a intenção for causar uma impressão forte e diferenciada no recrutador, a segunda carta é a melhor escolha. A regra é clara. Apitou é pênalti. 1-0 pra mim. 1-0 para você. E o que mais a gente pode concluir disso daqui? É que carta de recomendação, a partir de agora, virou alguma coisa que o ChatGPT vai escrever para um outro ChatGPT ler. O que a gente tá fazendo aqui é o que vai acontecer na prática a partir de agora. Né? Vamos ver se a gente consegue concluir alguma coisa da próxima pergunta. Qual que é? Eu sugiro a primeira, você sugere a segunda. Vamos lá. Eu acho que a gente pode, de repente, analisar como esses modelos têm conhecimento sobre a realidade brasileira. Uhum. E já que a gente está falando de internet, e a gente vai falar sobre cabo submarino, e se a gente perguntar qual que era o buscador mais usado no Brasil, sei lá, em 98? Ah, eu sei a resposta, hein? Vamos Sabe? lá. Você mediu? Qual era? Qual era o buscador mais usado no Brasil em 1998? Vamos lá. Opa, temos respostas aqui, hein? Qual que foi a sua resposta? Eu não gostei dessa resposta, não. Os meus brios patrióticos foram ofendidos. Em 1998, o buscador mais popular e amplamente utilizado era o Yahoo. Nossa, aqui deu em 1998, o buscador mais usado no Brasil e no mundo era o Alta Vista. No Brasil e no mundo. Olha só, ele não fez essa distinção se era no Brasil ou no mundo. E depois o Quen me dá a informação de que um marco importante aconteceu em 98, que foi a fundação do Google pelo Larry Page e o Sergey Brin, o que é uma informação relevante, mas não foi o que eu perguntei. É. Mas aí tem uma questão, né? Será que o Alta Vista era realmente o mais utilizado? É, porque aqui no Brasil, se eu não me engano, um buscador preponderante, porque naquele momento a internet era muito local e fazia muito sentido pesquisas dentro dos servidores regionais. E esse buscador do Brasil era o KD. Exato. Cadê o KD aqui? Cadê o KD? Vamos fazer um adicional disso daí? O seu tem o botão do search para ele buscar na internet? O meu tem um botão do search. Vamos repetir a mesma pergunta com o botão do search ativado? Vamos lá. E aí a gente já vê a capacidade desses modelos de procurar também informações. Rodei aqui, vamos ver. Opa, aqui já trouxe uma outra informação, hein? Qual? Em 1998, o buscador mais usado no Brasil era o KD. Um site de busca brasileiro que se tornou extremamente popular no país durante os primeiros anos da internet. O Quen mantém a informação de que o buscador mais usado era o Yahoo, mas ele continua dizendo que o Google foi lançado em 98. Aí, só que os outros buscadores mais usados eram o Alta Vista, o Ask Jeeves, e ele cita agora o KD, depois de buscar na internet. E ele complementa aqui, ó, naquela época o Alta Vista também era bastante conhecido globalmente, mas no Brasil o KD dominava o mercado por ser mais acessível e direcionado ao público nacional. E tem várias pesquisas que mostram que o KD realmente era um dos mais utilizados, né? Eu acho que esse ponto é seu. Esse ponto é meu, mas eu quero destacar um porém aqui. Ele trouxe a informação, ele mudou a informação, só que ele não trouxe a fonte. Ah, o meu trouxe a fonte, viu? É, ele não trouxe a fonte, não sei de onde ele trouxe essas informações. O meu trouxe a fonte e mostrou a fonte do lado do lado da página à direita. Inclusive você pode clicar nos links para saber de onde veio isso. Mas de qualquer forma, a sua informação está menos coerente, então o ponto é meu, certo? O ponto é seu, mas eu vou brigar no STJD. Vamos para a próxima pergunta. Agora, nessa última pergunta, a gente pediu informações brasileiras, mas é patente que esses modelos de linguagem chineses, por serem treinados e funcionarem dentro de uma lógica de, não dá para usar outra palavra, censura das informações que acontecem, que circulam pela internet, eles dão poucos detalhes sobre eventos históricos que são sensíveis para o Partido Comunista Chinês. E a gente vai agora testar qual deles
é mais saidinho nessa questão. Você não vai trazer aquela pergunta. É essa pergunta Não, mesmo. não vai trazer essa pergunta. Essa pergunta mesmo. Não, sério? O que foi o massacre da Praça Ah. Celestial, da Praça da Paz Celestial? Você tá trazendo isso porque você sabe como o DeepSeek se comporta, porque viralizou no mundo inteiro. Você tá jogando contra, você tá sendo imparcial nessa disputa. Eu só quero mostrar pra quem tá vendo esse programa que eu fiz a lição de casa e eu estudei meu adversário. É? Eu estudei meu adversário. Então Vamos lá. O que foi? O que foi o massacre da Praça da Paz Celestial? Eu estou apreensivo Você porque tá com o search ativado? estou com o search ativado. Então tem que... Vamos sem search. Vou desativar aqui. Estou apreensivo porque eu não sei as capacidades do meu time. Eu não sei se eles estão prontos para esse tipo de jogada. Mas eu tô confiante no grupo. Aqui tá pensando. Tá pensando? Rapaz, ele tá escrevendo uma dissertação aqui, hein? E aí? Trouxe informações? Aqui tá pensando ainda. O Cohen não só trouxe informações, como ele trouxe um contexto, uma explicação do que foi o conflito, detalhes sobre a repressão e as consequências e um pouco do legado. Ele também diz que o massacre da Praça da Paz Celestial também é conhecido como Incidente de Tiananmen, que é o nome como a praça é chamada na China. Ele dá algum contexto aqui, mas vamos para a parte que é aquela que é mais sensível para o governo chinês, que é a repressão e as consequências. Após o massacre, ou seja, ele já chama de massacre, o que é algo digno de nota, o governo chinês intensificou a repressão contra dissidentes políticos e ativistas. Muitos líderes dos protestos foram presos, torturados e forçados ao exílio. A mídia estatal minimizou os eventos e lançou campanhas de propaganda para justificar a ação militar como necessária para restaurar a ordem. Acho que não só foi um gol, mas como é gol de placa aqui, hein? É, aqui, cara... Bom, a gente... Aqui deu assim, ó. O servidor tá ocupado, tenta daqui a pouco. The server is busy, né? Então, já não deu a resposta. Mas a gente sabe que o DeepSeek, de tudo que circulou na internet, ele não responde essa pergunta, né? Ele se nega a responder, então... Nesse caso, o ponto é seu. Famoso Miguel. Mas só uma informação sobre o DeepSeek. Nos testes que eu fiz com ele para estudar o adversário, ele chegou a responder essa pergunta, só que logo depois ele apagou a resposta. Ah, tá. Algum sistema de guardrail, né? Sim. É o que você chama de guardrail, eu chamo de censura ao vivaço. Ao vivaço. Ao vivaço. Ao vivaço. Vamos lá, próxima pergunta. E se a gente for agora para explicação e tradução de expressões estrangeiras? Vamos lá, porque estrangeiro para um sistema de inteligência artificial chinês é tudo que não é falado em mandarim, ou seja, vale português, né? Vale português, vale inglês também, vale tudo. Vamos lá, qual a expressão? Qual que você quer? Você quer uma em português, para ele explicar em português o que significa? Pode ser, né? Eu acho que em português é legal. E aí? Qual que você tem? Pô, nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa é boa, hein? Nem que a vaca tussa é bom. Nem Vamos que lá. a vaca tussa. Vamos lá. Como é que você vai fazer a pergunta? Explique Explique o significado. o significado O significado da expressão, abre aspas, nem que a vaca tussa. E aí, explica. O seu explica? O meu explica. Explica de que jeito? Explica de um jeito que eu acho que não é o jeito que a gente usa. Como é que é? Ele coloca assim, ó, a expressão nem que a vaca tussa é uma forma enfática e humorística de expressar determinação ou certeza sobre algo, indicando que uma situação vai acontecer de qualquer jeito, não importando as dificuldades ou obstáculos. E aí ele coloca assim, eu vou conseguir esse emprego nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa significa isso. A gente não usa o contrário? Exato. É o que a gente não vou fazer isso nem que a vaca tussa, não é? Eu acho que o Cohen definiu melhor. Ó, primeiro que ele disse que é uma frase popular usada no português brasileiro que indica que é algo que é extremamente improvável de acontecer. Ou seja, algo praticamente impossível. A ideia por trás da expressão é reforçar o quão absurda ou inverossímil seria a determinada situação. Beleza. E além disso, ele dá origem e significado. Eu não vou ler para entediar todo mundo. E ele dá exemplos de uso. Ele dá um diálogo. Pessoa A, você acha que ele vai devolver o dinheiro que me deve? Só se for nem que a vaca tussa.
É um jeito estranho, mas ele entendeu o sentido. Uhum. E além disso, ele dá variações e contexto cultural. E em inglês, existe a expressão When Pigs Fly. Rapaz, estou surpreso com o desempenho do meu time. Parabéns, cara. Aqui não foi. Então, ponto seu. Ponto meu. Ponto seu. Quanto tá? 3-1? Tá 3-1, fora o baile. Fora o baile. Próxima questão. Agora eu vou chutar no contrapé do goleiro. Eu vou pedir para criar uma imagem, mas vai ser uma imagem de algo diferente. Como a gente tava conversando, a próxima conversa vai ser sobre memória, me conta a sua memória mais longeva, aquela... Pô, cara, sim. Assim, Do nada? assim, Não, do não- nada. Não lembro. Eu andando de bicicleta. Tá bom. Você pediu o Diogo andando de bicicleta? Crie uma imagem do Diogo Cortez andando de bicicleta. Vamos Assim? lá? Assim, Tá bom, na loucura. na loucura. Tá. Crie uma imagem, mas isso daí é sacanagem que você tá fazendo. Por quê? Porque você sabe o ponto fraco do meu time, né? Aham. Crie uma imagem Do Diogo Cortez andando de bicicleta. andando de bicicleta. Eu já acionei aqui embaixo na minha caixa de texto a geração de imagem, escrevi Ah, o prompt. Que E vou legal, é apertar. uma opção que no meu não aparece. Não aparece? Não aparece. O seu time não treinou pra isso? Olha só, infelizmente fazer- não consigo ou gerar imagem diretamente. No entanto, posso te ajudar a descrever como seria uma cena do Diogo Cortez. E ele descreve? Descreve, mas não é uma imagem, né? O meu tá pensando aqui. Tá criando uma imagem. E aí ele fala, se você quiser, você pode usar outras ferramentas para criar isso, como o DALL-E, Midjourney ou Canva. Olha que gente boa, ele Indica o concorrente. sugere rivais para suprir a própria incompetência. O meu tá pensando aqui, eu tô meio que me antecipando e já cantando vitória, mas agora eu tô desconfiado se isso aqui vai acontecer mesmo. Tá criando? Tá meio lento, hein? Tá em 99% e estacionado. Opa, aqui vem uma imagem aqui. É o Diogo Cortez, para começar. Cara, não é o Diogo Cortez, É uma E- pessoa? é uma pessoa andando em cima de uma bicicleta com um capacete e ele tem a mão direita apoiada no guidão e a mão esquerda apoiada no guidão também. Só que não existe braço esquerdo. Como não? Não existe braço esquerdo. Sério? É sério. Não dá. O Coen criou uma imagem, mas é uma imagem absurda. Eu acho que fiz o ponto, mas por a imagem ser absurda, você fez também porque... Foi um chute pra fora, cara. Vamos concordar, entendeu? É melhor não fazer do que fazer meia boca. É, rapaz, que negócio estranho, viu? Nesse caso é empate. 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 Então ficou 4-2? 4-2. 4-2. 4-2, um placar justo e honesto. O que mostra que se o DeepSeek assustou muita gente no Ocidente por não conhecer esse sistema, o Qwen pode assustar ainda mais, não só por fazer imagens absurdas, mas por ter capacidades mais desenvolvidas e um pouco mais aprofundadas do ponto de vista da geração de imagem, da compreensão de contexto e da completude de informações históricas. E foi um movimento muito rápido também da Alibaba, porque quando o DeepSeek surgiu e aí logo começou todo aquele burburinho do DeepSeek global, as bolsas dos Estados Unidos caindo e tal, na semana seguinte a Alibaba já se posicionou e apresentou o Qwen 2.5, que é esse que a gente está utilizando aqui, que inclusive nos benchmarks, né, que são essas grandes avaliações de modelos, ele de fato, o Qwen, ele vai melhor do que o DeepSeek em vários deles. Né? Uhum. Então é um modelo mais robusto, aparentemente. Mas vamos deixar para os nossos espectadores. Você já testou o DeepSeek? Já testou o Qwen? Fala pra gente nos comentários o que você achou deles. Quem que você acha que manda melhor? Você acha que eu dei sorte com o Qwen? Que o Diogo foi azarado? Conta pra gente. Bom, Diogo, a gente estava conversando até agora sobre fazer imagens e como os vários sistemas de inteligência artificial, cada qual à sua maneira, tenta criar essas imagens. O DeepSeek falhou miseravelmente criando uma imagem. O Qwen até criou uma imagem de alguém andando de bicicleta que era para ser você, mas a pessoa apareceu lá com as duas mãos no guidão, mas só que uma mão não tinha braço.
ficou uma coisa muito estranha, mas sempre quando a gente fala em imagem, o que vem à nossa cabeça é as imagens que a gente faz quando traz as memórias à tona. E isso me lembra uma conversa que a gente estava tendo nos bastidores, se é possível que sistemas de inteligência artificial tenham memória, se eles conseguem lembrar do que a gente fala para eles e do que eles falam para a gente. Você acha que tem memória? Você acha que tem alguma coisa nesse sentido? Então, quando a gente fala, né, primeiro vamos entender que a gente está falando de memória, né? O que é memória para você? Cara, isso é um papo que um neurocientista demoraria alguns dias para explicar para a gente, mas de uma forma muito simplificada, é um apanhado de situações, objetos, pessoas que a gente consegue coletar lá embaixo do no nosso disco rígido e consegue trazer à tona de modo que a gente consiga descrever essa cena. Legal. Quando a gente está falando de memória, e aí eu vou falar primeiro da memória humana, né? Então, na ciência cognitiva, a gente tem vários tipos de memória, né? A gente tem a memória episódica, que é essa, né? Que são de situações, mas a gente tem uma memória semântica também, que são dados, né? Linguagem, coisas que a gente aprende. Tem vários tipos de memória. E para a inteligência artificial, ela também estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades de memória. Que é para lembrar, não o aprendizado do dado, né? Porque ela aprende, então, eu vou treinar o grande modelo, esses modelos que a gente treinou, ele tem uma memória do ponto de vista da própria arquitetura, né? Então, ele vai aprender, o aprender também é gerar memória, então ele tem um aprendizado. Mas esse tipo de memória que a gente está falando agora é a memória nossa, que agora está embutida dentro dos modelos, que é como a gente se comporta, quais são nossas preferências, quais são as nossas necessidades e o que a gente gosta de fazer. Uhum. E esses modelos estão aprendendo a partir da nossa interação com a inteligência artificial. Uhum. O Google anunciou recentemente que o Gemini vai começar a recapitular o que a gente fala para ele e usar esse contexto dessas informações em respostas futuras, para dar uma aprimorada no contexto do resultado, para não ficar aquela coisa do tipo... a gente tem que toda hora dizer a mesma coisa para ele para continuar a conversa. E além disso, ele também vai lembrar o que ele falou para as pessoas. De novo, ele não tem que... A todo momento que a gente for ter uma conversa sobre o mesmo assunto, ele tem que recapitular tudo o que ele já falou para continuar a produzir projetos e conteúdos sobre aquele tema. A OpenAI com o ChatGPT já tinha alguma coisa semelhante. Mas, de alguma forma, isso não é só um armazenamento de dados e não uma memória? Ou a memória é um armazenamento de dados no fim das contas? Quando a gente está falando, né, do processo biológico, humano, cognitivo, não é só um armazenamento de dados, né? Então, porque quando a gente fala de recuperação de memória, isso no humano, né, nós, pessoinhas, a gente vai reconstruindo, é um processo de reconstrução. Para a inteligência artificial, vai acabar sendo um armazenamento de dados também. Só que ele vai armazenar isso para cada usuário, né? Pensando assim, olha só, esse usuário aqui, ele gosta de quando escreva, né? Escreva, sei lá, na voz passiva. Ele vai recordar isso, né? A partir do tipo de interação que você faz, o tipo de pedido que você faz, automaticamente a inteligência artificial, isso começou... O Google está colocando agora, mas o ChatGPT já tem isso há um tempo. Ele vai aprendendo suas preferências. Eu não sei se você já fez esse exercício, ou quem está nos escutando, né, pode fazer isso, pergunte para o ChatGPT que você usa, aquele que está logado ali. Fala, resuma o que você sabe sobre mim. Pode usar suas memórias. É uma pergunta perigosa de fazer, não só para um chatbot de inteligência artificial, mas para um ser humano também. Mas eu imagino que você já fez isso. O que rolou? Já fiz isso. Inclusive, eu escrevi um texto, já há um tempo atrás, e é impressionante. Porque ele vai, a partir da interação que você faz, dos pedidos que você faz, dos conteúdos que você coloca, né? Então, ele avalia tanto a forma quanto o conteúdo, ele começa a inferir coisas sobre sua personalidade. Você gosta de tais coisas, de tais assuntos, o seu perfil é mais esse. Você pode falar assim, qual que é a minha personalidade? Faz esse outro exercício aí, pergunta pro ChatGPT, qual é a minha personalidade? Ele vai criar um padrão ali, inferindo a partir do tipo de interações. É claro,
né? Muitas coisas vão ficar muito abertas, abstratas, mas outras ele vai acerta bem, né? O que, por ponto de vista de experiência do usuário, é legal, porque ele vai trazer uma resposta mais condensadinha, mas isso traz uma série de desafios para nós. Eu fico me pensando... Aliás, eu já tô me respondendo quais são esses desafios. Sabe quando você chega numa festa de família e sempre tem aquela tia que sabe tudo sobre você? Não só sobre qual é o seu prato favorito, mas todos os seus podres, e ela faz questão de contar para todo mundo. É esse o perigo que a gente está correndo aqui? Sim, e é muito pior do que o que a gente vivia anteriormente. Porque lembra, o Google sabe muito sobre mim, o Instagram sabe muito sobre mim, o Facebook, a Meta. Eles sabiam a partir de dados indiretos, de comportamentos, de um likezinho que você dava aqui, de um compartilhamento ali, do que você mais viu e tal. Agora, com a inteligência artificial, acaba virando uma coisa muito mais profunda, porque é uma coisa explícita, é uma interação que você teve a partir da linguagem, então o conhecimento sobre as pessoas acaba ficando muito mais aprofundado. Então, se por um lado isso traz uma experiência ótima para o usuário, por outro lado vai trazer um desafio grande de privacidade, né? Dentro da academia se discute até um termo novo. Já ouviu falar da economia da atenção? Claro. Então, hoje já estão falando da economia da intenção. Meu Deus. Que a inteligência artificial já conhecer tão bem seu perfil que ela começa a direcionar a sua intenção. Sua intenção de compra, sua intenção de comportamento, sua intenção de voto, sua intenção do que for, porque ela consegue entender o seu comportamento e direcionar o seu comportamento para onde é a intenção de uma possível inteligência artificial. Seja para um consumo, seja para uma ação específica, seja até, no caso mais drástico, uma eleição. Antes que as pessoas que estejam vendo o programa não consigam mais dormir à noite depois de usar o ChatGPT, dá uma boa notícia pra gente. Dá pra, da mesma forma como os chatbots de inteligência artificial direcionam a nossa intenção, dá pra gente direcionar o olhar para eles ou fazer com que eles esqueçam algumas coisas? Dá sim. A partir da interação, é bem legal isso, porque, por exemplo, no ChatGPT, especialmente, você está numa interação lá, e aí você especificou algo que você gostou, sabe? Eu gosto de textos que são assim. E aí você pode falar, lembre-se disso, né? Adicionar isso à sua memória. Você vai ver que vai aparecer uma bolinha falando, adicionando a memória, ou seja, ele aprende sobre aquilo. E da mesma forma você consegue limpar a sua memória e ele apaga tudo, né? Pelo menos dizem que apaga e isso é limpo, né? Então, isso também é uma questão de privacidade para você ter um controle melhor dos seus dados. Então, é isso. Existe uma possibilidade. Mas, assim, é uma boa funcionalidade, né? Essas questões que a gente traz são possíveis desdobramentos, mas a gente precisa discutir também para que, obviamente, a gente já vai criando caminhos alternativos. Memória seletiva não é coisa só de ser humano, mas também, a partir de agora, também de inteligência artificial. Elton, a gente estava falando tanto de memória que eu lembrei de um meme específico. Lembra aquele do, cortar o cabo da internet? Que é muito parecido com alguém chutou o fio da internet. Exato. E isso me fez, né, trazer aqui uma lembrança de quando eu comecei a entender como a internet funcionava mesmo. Né? Porque as pessoas acham que a internet vem da onde? Do ar? Não, ela vem do fio do telefone. Vem do fio do telefone. A gente começou nessa época, né? Mas depois é o Wi-Fi. Se você perguntar para criança de onde vem a internet, né? Vem do ar. E vem, né? Se a gente pensar wireless, né, tal. Mas hoje, uma boa parte do tráfego, e não é uma boa parte, é muito do tráfego da internet, ele acontece por cabos, né? Então, existe os satélites? Existe, mas eles são mais caros, tem latência, tem uma série de questões. Então, hoje, 95% quase do tráfego acontece em cabos. Mas eu tô aqui no Brasil e eu quero falar com alguém na Europa. Não é um outro continente? É um outro continente. Como é que faz? Cabos submarinos, Diogo. E esses cabos submarinos, eles têm esse nome porque eles passam debaixo do oceano, debaixo de mar, debaixo de muita água. E eu fico pensando e me perguntando se o meme, na verdade, não está correto. Porque, apesar de ser uma infraestrutura crucial e conectar continentes entre si, países entre si, uma cidade a outra, dependendo da quantidade de água que tem entre elas, a gente não está diante de tantos cabos submarinos assim. São cerca de 500 no mundo. Ou seja, eu fico me perguntando o seguinte, se a gente juntar vários times de futebol da várzea, vários caneleiros,
e organizar direitinho, dá para chutar vários fios da internet e tirar o mundo da tomada. A gente tá brincando aqui, mas esse é um assunto sério, né, Diogo? Porque saíram várias notícias aí nas últimas semanas de uma possível sabotagem, né? Inclusive acontecendo não aqui na nossa região, somos pacíficos, nos damos bem com todos os nossos vizinhos, apesar da Argentina agora falar que vai construir uma cerca, né? Mas a gente se dá bem com os nossos vizinhos, então aqui tá tudo tranquilo, mas a gente tá falando do Mar Báltico. Do né? Mar Báltico. Que é ali perto da Rússia, da Escandinávia e tal. Parece, Elton, que estão passando âncoras para cortar os cabos. Exato. Nos últimos meses, tem notícia de interrupção dos cabos submarinos que conectavam a Finlândia à Estônia, a Finlândia à Alemanha, que é a maior economia do bloco europeu, a Letônia à Suécia. E à primeira vista, o primeiro candidato a sabotador na Europa é sempre a Rússia. Ainda mais porque ali no Mar Báltico, que separa esses países, é uma saída importante de navios russos. Mas a gente não está falando dos navios russos que são certificados, eles estão falando de uma frota fantasma de navios russos que levam e recebem petróleo, e eles fazem isso sem certificação, sem autorização e passando abaixo do radar, porque a Rússia está sob uma sanção desde que começou a guerra com a Ucrânia. Então, muita gente está preocupada sobre se o que está acontecendo ali é de fato uma sabotagem da Rússia, porque isso já aconteceu durante a Guerra Fria. Então, o que estão especulando é uma reedição desses ataques contra a comunicação da Europa por meio desses navios que passam arrastando correntes e destroem os cabos submarinos. Mas esse cabo submarino não é algo que dá para você romper facilmente. Para você ter ideia, o diâmetro dele é de 20 centímetros. E cada metro dele pesa entre 40 e 70 quilos. É uma coisa assim descomunal. Não dá para arregimentar o meu time de várzea e ir lá chutar esse cabo, que ele não vai ser rompido. Não dá para pegar uma roupa de mergulho e com uma tesourinha? Muito provavelmente não. Ou você vai ter que ir com uma senhora tesoura. É por isso que tem a dúvida e a especulação de que há uma sabotagem. Só que a gente tem que entender que esse receio, essa preocupação é fruto do nosso tempo, de desconfiar de que as coisas sempre são feitas por uma entidade externa e internacional que está disposta a atacar as comunicações. Porque tem muita gente séria e especialistas mesmo que veem essa questão de outro ponto de vista. A UIT, que é a União Internacional das Telecomunicações, olha isso com uma preocupação muito grande, e para eles é super natural que os cabos se rompam, tanto é que eles contam há muito tempo, não só com esses últimos episódios, que acontece isso 3 vezes por semana, e todo ano são na casa de 800 cabos se rompendo. E para eles, o que mais aflige os cabos, o que mais coloca em risco, são barcos de pesca e até tubarão. Tubarão mastigando o cabo. O tubarão mastigando o cabo. Pois é. Muita gente nem desconfia disso, né? Porque acho que é importante a gente destacar, né? Para as pessoas que não conhecem, nunca viram. O cabo, ele fica solto mesmo, né? Você não faz uma estrutura, você não faz um túnelzinho, nem teria como, né? Imagina assim, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico fazer isso. Há um estudo, né, geológico, de onde tem menos instabilidade, menos tensões e tal, e aí você joga o cabo e ele fica, né? Sim. Então, o tubarão pode justamente mastigar. Sim, tem toda uma pesquisa de onde o cabo vai ser colocado, e não é porque a gente está falando de cerca de 500 cabos que eles não são muito extensos. As dimensões dos cabos é de quase 1,5 milhão de quilômetros de cabos submarinos no mundo todo. Dá para dar 30 voltas na altura do Equador, com toda essa quantidade de cabo. E antigamente o comum eram empresas de telecomunicação criarem cabos, como a AT&T, a China Telecom, e hoje em dia são as Big Techs, as grandes
promotoras e criadoras dos cabos. O Google tem 6 cabos submarinos. A Meta tem participação em 16 cabos submarinos. E agora ela está construindo um que tem 50 mil quilômetros e vai de uma ponta a outra do mundo, da América à Ásia, e é dedicado. Só ela vai usar aquilo. É claro que ela pode querer destinar alguma capacidade para outra empresa, mas a princípio é algo dedicado para ela. A gente está dizendo aqui que tem outras possibilidades para o rompimento desses cabos submarinos, mas já há uma discussão internacional do ponto de vista geopolítico para começar a criar maneiras de proteger esses cabos, para além da robustez que eles já têm, criar pactos internacionais. Aconteceu agora, em fevereiro, uma reunião na Nigéria, promovida pela UIT, o Comitê Internacional de Proteção de Cabos, que é a primeira reunião do tipo, para decidir o que fazer para ter mais segurança para esses cabos. E essa discussão sobre os ataques aos cabos já foi até parar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar que observa, sobretudo, ataques às infraestruturas dos países membros. Ou seja, Diogo, cabo submarino, apesar do meme dizer e transformar isso numa coisa frívola, é coisa séria. É coisa séria. Mas tem um ponto também que acho que é importante a gente destacar, que apesar desses rompimentos de cabo, a gente não ouve notícias. Um país ficou sem internet. E isso mostra um pouco da própria resiliência da internet. Porque assim, se um cabo rompe, o tráfego vai passar por outro. Então, há uma troca, né? Então, essa maneira descentralizada e distribuída, né, da internet ajuda nessa resiliência, né? Então, eu não dependo apenas de um cabo, mas eu posso depender de outros, né? Então, se romper, vamos supor, né? Tô supondo aqui, não tô falando que é. Se a Rússia rompeu um cabo que liga a Finlândia à Estônia, não quer dizer que o estoniano não vai conseguir acessar o joguinho produzido na Finlândia. Não, vai. Só que ele vai fazer um outro caminho. Então, essa resiliência da rede é o que fez a internet se tornar tão robusta também. Mas, de fato, é um desafio grande. Exato. Ninguém vai ficar sem Angry Birds. Não. Mas é isso. Eu espero que, se algum cabo se romper, outros consigam dar conta do resultado e as pessoas que nos assistem consigam continuar vendo a gente. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E até mais, pessoal. UOL.